A Casa do Poço. No interior de Minas Gerais, há uma casa antiga esquecida pelo tempo. As janelas estão sempre fechadas, mesmo nos dias mais quentes. O mato tomou conta do quintal. Mas o que realmente assusta não é o abandono, é o poço no fundo do terreno. Dizem que à noite é possível ouvir vozes vindas de lá, gritos, choros e às vezes alguém chamando pelo nome. Eduardo, um professor de história de 39 anos, herda a casa de um tio distante que morreu em circunstâncias misteriosas. Ele resolve se mudar para lá, buscando paz e um lugar para escrever seu livro. Ao chegar, é recebido apenas pelo silêncio e pela estranheza dos vizinhos. Todos evitam olhar diretamente para a casa. Quando ele pergunta sobre o lugar, todos desconversam. No segundo dia, Eduardo descobre o poço no quintal. Está coberto por uma tampa pesada de madeira, mas algo o intriga. À noite, ele ouve um barulho vindo de lá. Uma voz feminina, fraca, chamando por alguém chamado Jonas. Ele pensa que é imaginação, mas na noite seguinte, ouve de novo. E mais forte. Durante uma madrugada, Eduardo sonha com uma mulher de vestido branco, encharcada, parada ao lado do poço. Ela está chorando e pede ajuda. Quando ele acorda, encontra suas roupas de cama molhadas, e pegadas de água levam até a porta dos fundos, onde está o poço. Revirando a casa, ele encontra um diário antigo que pertenceu ao seu tio. Nele, há relatos perturbadores. O tio falava sobre aparições, vozes que o impediam de dormir e pesadelos com corpos sendo jogados no poço. No final do diário ele escreve: ela está voltando, e desta vez quer sangue. Um senhor idoso, chamado Valdemar, se aproxima de Eduardo. Contra a vontade da família, ele conta a verdade. Há mais de 50 anos, uma jovem chamada Elisa desapareceu. Diziam que foi morta por um morador da casa e jogada no poço, mas nunca encontraram o corpo. Desde então, todos que viveram ali enlouqueceram, desapareceram ou morreram de forma inexplicável. Eduardo começa a ter lapsos de tempo. Encontra objetos fora do lugar, acorda do lado de fora da casa, próximo ao poço, sem lembrar como chegou lá. Em uma noite, ele se vê tentando abrir a tampa com as próprias mãos, como se estivesse possuído. Com a ajuda de Valdemar, Eduardo decide abrir o poço. Usando uma lanterna, ele desce parte do caminho com uma corda. Lá embaixo, encontra ossos, dezenas deles. E junto a isso, uma corrente de ar gélido, como se algo lá dentro respirasse. Na parede do poço, alguém escreveu com sangue: ela nunca saiu daqui. Eduardo descobre que ele é descendente direto do homem que matou Elisa. A maldição do poço recai sobre seu sangue. A mulher que aparece não quer apenas justiça, ela quer vingança. E não vai descansar até levar mais uma alma para o fundo. Na última gravação encontrada por Valdemar, Eduardo está com os olhos fundos, a voz tremendo. Ele diz: ela está aqui. Eu sinto, eu sou o último, mas não serei o único. No dia seguinte, ele desaparece. A casa permanece vazia. E o poço, agora sem tampa, parece ainda mais fundo. Dizem que nas madrugadas é possível ouvir alguém pedindo ajuda, mas ninguém tem coragem de chegar perto. E se tiver, que não olhe para dentro. Após o desaparecimento de Eduardo, Valdemar sente-se culpado por não ter impedido a abertura do poço. Em uma noite chuvosa, ele vê, do outro lado da rua, uma figura feminina parada na varanda da casa. Ela olha fixamente para ele, molhada, com os cabelos grudados no rosto. É Elisa, mas seu olhar não é humano. Surge uma nova personagem, Carolina, uma investigadora particular que acompanha casos sobrenaturais. Ela é contratada anonimamente para investigar o desaparecimento de Eduardo. Ao chegar, percebe que a casa emana uma energia extremamente negativa. Mesmo cética, começa a ter pesadelos com um poço sem fundo. O mistério dos outros moradores. Carolina descobre que antes de Eduardo, outras 5 pessoas tentaram morar na casa desde a década de 70. Todas desapareceram ou morreram em circunstâncias horríveis. Ela encontra fotos antigas, com os rostos riscados e recortes de jornais, escondidos em uma parede falsa. No segundo andar da casa,
Carolina encontra uma porta trancada com pregos e símbolos desenhados com sangue seco. Ao arrombá-la, descobre um quarto infantil, onde tudo está intocado desde os anos 60. No berço, há uma boneca com os olhos arrancados e uma fita cassete. Usando um gravador antigo, Carolina ouve a fita. Uma voz masculina, perturbada, diz: "Eu não queria, mas ela me forçou. Elisa está viva." Lá dentro, ela nunca dorme. No fundo, ouvem-se risadas e uma voz feminina sussurrando o nome Jonas, repetidamente. Carolina confronta Valdemar. Pressionado, ele confessa que era irmão do assassino de Elisa. Revela que ela estava grávida de Jonas quando foi morta. O pai da criança enlouqueceu. Jogou o próprio filho no poço, acreditando que o bebê estava amaldiçoado. Carolina tenta selar o poço novamente, mas ao tocar a tampa tem visões do passado. Vê Elisa sendo arrastada, amarrada e jogada viva dentro do buraco. A última coisa que ela grita é: "Meu filho! Devolvam meu filho!" Quando Carolina acorda, suas mãos estão cobertas de sangue. Os fantasmas das outras vítimas começam a se manifestar. Vozes na casa, vultos no corredor, objetos se movendo. Carolina entende que a casa não está apenas assombrada. É uma prisão espiritual. Cada alma ali foi arrastada pela maldição do poço. Em uma tempestade violenta, a tampa do poço se quebra sozinha. Uma névoa negra começa a subir, se espalhando pelo quintal. Carolina é puxada para o chão por mãos invisíveis. Valdemar aparece e a salva, mas morre arrastado para dentro do poço, gritando o nome de Elisa. Carolina encontra um antigo manuscrito escrito por uma mulher chamada Benedita, a parteira que ajudou Elisa antes de morrer. No texto, Benedita diz que a maldição só pode ser quebrada se o corpo do filho de Elisa for encontrado e enterrado com ela. Mas o corpo nunca foi achado. Carolina decide descer até o fundo do poço com equipamentos. A câmera que leva com ela grava vozes, gritos e vultos que se aproximam. Lá, ela encontra um esqueleto pequeno, abraçado a uma boneca, e gravado na parede com unhas: "Mamãe, me espera." Ela retira os ossos e enterra o bebê em um antigo cemitério esquecido no mato, junto a um túmulo com o nome de Elisa. Durante o enterro, ventos violentos sopram e o chão treme. Uma sombra feminina aparece atrás dela e diz: "Obrigada." Então desaparece. Após isso, a casa parece calma. A energia muda. Carolina volta para a cidade e decide escrever um livro com tudo o que viu. Mas uma noite, ao revisar suas anotações, recebe uma ligação do número de Eduardo. Ao atender, só ouve: "O poço nunca esteve vazio." A volta de Eduardo. Carolina vai até a polícia após a ligação misteriosa. Lá descobre algo chocante. Eduardo foi encontrado vivo, andando desorientado na beira de uma estrada, a 200 quilômetros da casa. Ele está catatônico, sem falar, com os olhos fixos e sujos de terra e lama. Carolina visita Eduardo no hospital psiquiátrico. Quando ela segura sua mão, ele finalmente sussurra: "Ela me deixou sair, mas levou outros." E começa a gritar descontroladamente. Na mesma noite, ele desaparece do quarto, deixando apenas pegadas molhadas no chão. Carolina acorda em sua casa com uma marca estranha nas costas. O desenho de um círculo com símbolos que ela já viu antes estavam gravados na pedra ao redor do poço. Agora ela está marcada. A maldição a escolheu como nova guardiã da casa. Espíritos de vítimas antigas começam a aparecer em sonhos e reflexos. Todos dizem a mesma frase: "Ela ainda está com fome." Carolina entende que, mesmo enterrando o filho de Elisa, algo mais sombrio habita o poço. Algo que se alimenta da dor e do luto. Nas investigações, ela encontra registros antigos sobre o terreno da casa. Antes mesmo da construção, o local era usado em rituais de um culto obscuro chamado As Vozes da Terra Negra, que sacrificavam pessoas em um buraco. O mesmo poço. O mal que habita ali é anterior a Elisa. Carolina volta à casa. Ao entrar, as luzes falham, as paredes parecem respirar, e ela ouve passos por todos os cômodos. No espelho do corredor, vê o reflexo de Elisa chorando. Mas ao se virar, não há ninguém. A casa está viva, e sabe que ela voltou.
No porão, Carolina encontra um antigo altar e símbolos esculpidos em pedra. Quando toca um deles, tem uma visão, um ser feito de escuridão, com olhos brancos brilhando, surgindo do fundo do poço. Elisa foi apenas o meio. O verdadeiro mal está solto e quer um novo corpo. Para impedir que a entidade se liberte de vez, Carolina precisa selar o poço por dentro. Ela desce com correntes e símbolos sagrados. Lá encontra o espírito de Elisa chorando. Elisa implora que não o cele, pois o ser ameaça seu filho no além. Carolina hesita, mas prende a criatura mesmo assim, sacrificando Elisa. O poço é selado. A casa desmorona lentamente dias depois, como se tivesse cumprido seu ciclo. Carolina sobrevive, mas fica com os cabelos brancos. Muda de cidade, tenta esquecer, até receber, meses depois, um envelope. Dentro, uma foto do poço, e atrás dela, escrito à mão: "Você não o prendeu. Você só o alimentou."